Olá amigos do canal Toy Story, tudo bem com vocês? Eu sou o Varão, sejam todos bem-vindos e que tal você assistir o vídeo até o final? Vamos continuar na Inglaterra, daremos um pulo até o século XIX na era vitoriana. Foi um dos períodos de grandes acontecimentos em todas as áreas. Londres era uma das cidades mais populosas da Europa e nas primeiras décadas de 1800 a Inglaterra vivia no auge da Revolução Industrial. Milhares de imigrantes da Europa viam na Grande Londres um futuro promissor. Milhões de irlandeses superpovoaram as grandes cidades inglesas, principalmente a capital Londres. A partir de 1882, refugiados judeus que escapavam de ataques em massa na Rússia czarista e de outras áreas da Europa Oriental imigraram para a mesma região. A periferia de Whitechapel rapidamente se tornou uma região muito habitada. As condições de moradia e trabalho surgiram com um número significativo de pessoas pertencentes às classes menos favorecidas. Com isso, roubos, violência, alcoólatras, isso era comuns ali naquela região, e a pobreza endêmica levou muitas mulheres à prostituição. Em outubro de 1888, a Polícia Metropolitana de Londres estimou a existência de 62 bordéis e 1.200 mulheres trabalhando como prostitutas em Whitechapel. Os problemas econômicos eram acompanhados por várias tensões sociais. Whitechapel era um antro de imoralidade, segundo os documentos da época. Em 1888, então, tais opiniões ganharam mais força quando uma série de assassinatos grotescos atribuídos a Jack o Estripador. Essas denúncias receberam uma cobertura sem precedentes da imprensa de Londres. Na verdade, alguns casos de violência sexual realmente aconteceram nos arredores de Londres. Foram cometidas por outros criminosos, mas foram atribuídas a Jack. Então isso se originou de uma carta escrita por alguém que alegava ser o assassino e a qual foi amplamente divulgada pela imprensa da época. O homicida também foi chamado de assassino de Whitechapel ou avental de couro. Eram os apelidos que ele recebia. Os ataques atribuídos a Jack o Estripador tipicamente envolviam prostitutas que viviam e trabalhavam nos bairros pobres de West End, cujas gargantas eram cortadas para então sofrerem cortes abdominais, alguns cortes perfeitos, similares um ao outro, como que de um profissional. A remoção de órgãos internos de ao menos 3 vítimas levantou a possibilidade do assassino ter algum conhecimento de cirurgia e anatomia. Rumores sobre a identidade do assassino se intensificaram em setembro de 1888, quando a Scotland Yard e a imprensa receberam outras cartas supostamente escritas pelo assassino. A carta from Hell, recebida por George Lusk do Comitê de Vigilância de Whitechapel, incluíam a metade de um rim humano preservado, possivelmente retirado de uma das vítimas. A opinião pública acreditou na existência de um único assassino em série chamado Jack o Estripador, porque ele estripava as vísceras, as tripas das suas vítimas. Ele arrancava para fora do corpo e deixava ali, era uma das suas marcas, principalmente devido à natureza brutal das matanças, como também por causa do sensacionalismo da imprensa em relação aos homicídios. Vários jornais cobriram exaustivamente o caso, consolidaram a fama internacional de Jack, bem como a lenda sobre a sua identidade. Uma investigação de uma série de 11 assassinatos brutais em Whitechapel em 1891 não conseguiu relacionar esses com os homicídios de 88, e as lendas acerca desses crimes se tornaram genuinamente pesquisa histórica, folclore e pseudo-história. Atualmente existem mais de 100 suspeitos de serem Jack ou Estripador. Os homicídios inspiraram muito
muitos trabalhos ficcionais no cinema, na televisão. Lembra de Sherlock Holmes, o perito criminal que investigava o assassino serial killer? O corpo de Mary Nichols foi encontrado cerca de 3 horas e 40 minutos da manhã em uma sexta-feira, em 31 de agosto de 1888. Não existem dúvidas que todos os 5 homicídios foram cometidos pela mesma pessoa. Nas 4 primeiras gargantas que foram abertas da esquerda para a direita, a principal artéria do pescoço foi encontrada esmagada na parede perto onde a cabeça da mulher estava posicionada. Todas as circunstâncias levam a crer que a mulher, a vítima, deveria estar sem as roupas íntimas por baixo quando o crime ocorreu, e em todos os casos a garganta foi a primeira a ser cortada. Várias mulheres, normalmente reconhecidas como 11 vítimas, foram assassinadas em eventos separados em Whitechapel, em Londres, entre 88 e 91. A análise revelou que a assinatura exibida em 6 dos assassinatos no Whitechapel era extremamente rara. Havia apenas 6 registros de vítimas do sexo feminino. Houve apenas 2 casos, ambos do sexo feminino, que não eram prostitutas, onde o corpo foi deixado em uma posição incomum e as cavidades do corpo foram exploradas, sondadas ou mutiladas. Jack Estripador é o pseudônimo mais conhecido para designar um famoso assassino em série que atuou na periferia de Whitechapel, distrito de Londres, e arredores em 1888. Hoje em dia, aqui no Brasil, quando um indivíduo é preso por ter violentado sexualmente uma mulher, ele é tratado de Jack, mas na verdade o serial killer de Londres era um estripador, porque, como eu disse, retirava as vísceras e as tripas da vítima, e não porque a estuprava. Aliás, a palavra estrupador, como algumas pessoas falam, essa palavra não existe. A palavra estuprador, mas no caso do Jack, ele era, como eu disse, um estripador. Beleza, pessoal? E com isso, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Toy História. Hoje falamos do serial killer Jack Estripador. Há quem diga, inclusive, que ele veio para a América do Norte, nos Estados Unidos, naquela época, cometeu-se alguns crimes que fizeram um relacionamento entre os crimes aqui dos Estados Unidos e lá da Inglaterra, de Londres, em Whitechapel, com as mesmas características e o modus operandi. Então, existe a possibilidade desse criminoso, Jack, ter vindo para os Estados Unidos, cometido esses crimes, voltado para a Inglaterra e lá ele teria sido assassinado por algumas gangues, alguns criminosos dos bairros ali que esperavam o seu retorno, e assim provavelmente encerrou-se a vida, a trajetória deste criminoso Jack Estripador. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário, beleza? Como sempre, a você o meu muito obrigado.